Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para você. Você é grato por aquilo que Jesus fez por você? Você é grato porque Jesus te deu alegria? Se você é, adore a Ele, porque Ele te ama demais. Cante. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher, e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. E tua palavra é o remédio que cura todo o meu ser. Tua alegria é minha vida, me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida. Recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Ele é um Deus que nos sonda, amém? E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Cante isso nessa noite. És Deus e perto, e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Ele é o nosso Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nós cremos em um Deus que não muda. O nosso Deus é um Deus que tudo pode. E quando nós estamos nele, nada pode nos abalar, porque ele já venceu todas as coisas. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados.
Cante isso a Ele nessa noite. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vamos cantar mais uma vez. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser. Os planos do nosso Deus não são frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E nessa noite, ainda que a nossa mensagem seja um pouco mais para você que é membro da igreja, nós entendemos também, irmãos, que precisamos dos efeitos do Evangelho em nós. Tim Keller diz também nesse livro que eu estava lendo essa semana, que nós temos a tendência a enxergar as pessoas em dois grupos, aquelas que são irreligiosas e aquelas que já foram alcançadas pela mensagem do Evangelho. Mas o Tim Keller diz que nós precisamos pensar nas pessoas pelo menos em três realidades. Ele diz que, de fato, existem aqueles que são irreligiosos, avessos a qualquer coisa a respeito de Deus e acerca até da própria religião. Mas nós temos uma outra categoria, além daqueles que foram alvo da mensagem, que foram convertidos pela mensagem do Evangelho, que ele chama de religiosos. Aqueles que, de repente, cresceram numa igreja ou convivem com a realidade de uma igreja, ouvem o Evangelho cotidianamente, mas que não perceberam, à medida que o tempo passou, se distanciaram dessa mensagem de tal forma que você encontra um discurso evangélico, você encontra, por exemplo, práticas evangélicas, alguém que conhece aquilo que a gente canta, alguém que conhece o discurso que a gente usa, mas que o coração já não está ardendo pelo Evangelho mais. E isso a gente percebe, irmãos, como Jesus trabalhou essa realidade no Novo Testamento, sobretudo para as igrejas do Apocalipse, de maneira muito clara. Desafiando, por exemplo, a igreja de Éfeso a restaurar o primeiro amor. Desafiando, por exemplo, a igreja de Laodiceia a fazer algo mais, dizendo para aquela igreja que ele estava do lado de fora: eis que estou à porta e bato, se vocês abrirem, eu entrarei e cearei com vocês. E o Tim Keller diz nesse livro, irmãos, que aquilo que eu concordo e é o que a Bíblia nos apresenta mesmo, que mesmo nós que fomos alvo da mensagem do Evangelho, devemos avaliar o nosso coração, irmãos, e tomar muito cuidado, porque a tendência natural do ser humano por causa da queda é valorizar a religião de tal forma que isso traga um conforto ilusório. E a gente, de repente, não percebe que a gente segue todo o trâmite da religião, mas que a gente já está muito mais distante de Deus do que a gente imagina. Lembro de um sermão falando disso aqui agora, que eu já preguei aqui na Betel, falando sobre o apóstolo Pedro. E de maneira muito interessante, no Evangelho de Lucas, quando a Bíblia descreve aquele momento em que ele negou a Jesus, o Evangelho diz o seguinte, que Jesus então fora preso e que Pedro o seguia de longe. E essa expressão, irmãos, ela é muito curiosa, porque é exatamente isso que ela quer transmitir. Alguém que está perto de Jesus ao ponto de vê-lo, ao ponto de saber aquilo que acontece em torno de Jesus, mas que isso já não o afeta mais. E de repente, meu irmão, ao ouvir essa mensagem, que na minha opinião, ela talvez tenha um caráter mais desafiador para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho também, eu queria te desafiar a pensar acerca da sua própria caminhada. E nessa noite eu quero te pensar acerca da alegria que o Evangelho tem proporcionado ao seu coração ou não. Quantos de nós, irmãos, caminhamos já sem aquele ardor que é natural do Evangelho? Sem aquela alegria, aquela empolgação que nos impulsiona, onde as coisas se tornam naturais, não mecânicas. Eu vou a Betel porque tem uma formatura. Eu vou a Betel
porque eu sou líder do ministério e eu preciso estar lá. Ah, eu vou a Betel porque hoje eu estou escalado na junta diaconal. Ah, eu vou a Betel porque hoje eu estou escalado no ministério infantil. Meu irmão, o meu desejo, e creio que o desejo de Deus, é que haja em nós tal ardor, que estar na igreja ou continuar sendo igreja fora desse ajuntamento deve ser algo que nos empolgue, que nos alegre, irmãos, e que a gente faça isso porque temos a alegria de servir ao Senhor e não como uma espécie de obrigação que a religião nos impõe, percebe? E quando nós então olhamos para essa passagem de maneira específica, nós vemos aqui, irmãos, pensando, aliás, até na própria realidade do que o capítulo 9 de Atos já vem nos apresentando. Ouvimos aqui na semana retrasada, o pastor Andrei, ele pregou esse primeiro bloco do livro de Atos no capítulo 9. Nós então observamos aqui, irmãos, um contraste entre aqueles que foram convertidos e daqueles que se converteram. Você já ouviu essa expressão? Ah, porque eu me converti, não sei quando e tal, e a pessoa, de repente, ela tem até uma intenção, mas, em geral, se descreve um processo que talvez a pessoa está partindo daquilo que ela entende que ela fez. E aqui, irmãos, a gente percebe no capítulo 9 de Atos, aqui há, inclusive, um incômodo para alguns que têm dificuldade com a doutrina da eleição e a maneira como a Bíblia diz que Deus vem de encontro ao homem e ele se manifesta de maneira a transformá-lo, daquele que foi convertido. O texto diz, irmãos, que Paulo ainda respirava ameaças. O texto diz, quando a gente pega o capítulo 9, que havia em Paulo, irmãos, uma espécie de ódio pelos cristãos. A ideia que é de uma fúria, sabe quando você está nervoso, que chega a ranger os dentes de raiva? Sabe aquele negócio que você vê, de repente, no lutador, quando ele está na hora de começar a luta, e ele quer ir para cima logo do adversário e o vencer o quanto antes? É mais ou menos isso que a Bíblia descreve. Esse era o sentimento, esse era o coração do apóstolo Paulo. Mas, como nós ouvimos no primeiro bloco do capítulo 9 de Atos, enquanto ele estava na estrada, no caminho de Damasco, Jesus vem de encontro a Paulo. E Jesus se manifesta a Paulo, de tal forma que Paulo então ouve uma voz. E Paulo então fica assustado ao ouvir essa voz. E Jesus diz que ele era quem Paulo vinha perseguindo. Jesus ele faz uma identificação muito grande aqui com a sua igreja. Perseguir aos cristãos é perseguir ao próprio Cristo. E então, na sequência, a gente ouve a história de Ananias. É interessante, irmãos, porque Deus levanta um homem para que ele fosse até Paulo, para que nesse processo de conversão ele fosse um instrumento também. Paulo, então, o texto diz que ele sai desse encontro com Jesus e ele não podia ver nada. E ele então fica 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Foi uma experiência tão assustadora para Paulo. Sabe quando você tem uma experiência tão traumática que aquilo afeta o seu sono, aquilo afeta o seu apetite? É o que está acontecendo com Paulo. Mas Deus então levanta um homem e Deus chama esse homem e diz a ele: dispõe-te, lá no verso 11, e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. É bonita, irmãos, a dinâmica que Deus vai usando nessa história, porque ao mesmo tempo que ele está em Paulo, trabalhando no seu coração, se revelando a Paulo, agora o texto diz que ele estaria orando, e na sua oração ele teria uma visão, e quando ele tivesse essa visão, a visão se concretizaria, porque Ananias chegaria. E a beleza, irmãos, desse texto para mim está também no fato de que Ananias, quando ouve esse chamado de Deus, ele sabia muito bem quem era Paulo. Ele sabia muito bem que esse encontro poderia terminar mal para ele. Eu entendo, irmãos, que de certa forma nós podemos olhar para essa passagem e nos lembrar um pouco daquilo que aconteceu com Jonas em Jope e perceber um homem que escolheu o caminho oposto. Enquanto Jonas recebe de Deus uma visão, um chamado, Deus se manifesta a Jonas, Deus dá uma ordem a Jonas e o texto diz assim: e Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Aqui, irmãos, o texto mostra que Ananias se dispõe, mas para realizar a vontade de Deus. Irmãos, Deus se alegra quando o seu povo se dispõe a cumprir o seu chamado, a sua vocação. Nós, como igreja, irmãos, recebemos de Deus um chamado. Irmãos, nós não podemos nos orgulhar do evangelho que recebemos e viver a nossa vida religiosa ou a nossa vida
congregacional, valorizando aquilo que a gente recebeu e nos ajuntando numa espécie de gueto evangélico e, de repente, não percebendo, irmãos, as oportunidades que Deus tem nos dado para ser instrumento de transformação. Tenho pensado muito acerca disso, irmãos. Como nós nos orgulhamos do Evangelho, mas de uma maneira equivocada. Nós não nos orgulhamos do poder transformador do Evangelho para o compartilhar, mas nós ficamos entre nós, entre os crentes, celebrando o poder do Evangelho e muitas vezes, irmãos, inclusive pedindo a Deus oportunidade para sair o quanto antes do convívio com aqueles que não conhecem a Jesus, para a gente viver entre os crentes. Pastor, ora por mim, que meu sonho é trabalhar na igreja. Meu sonho, pastor, é sair daquele serviço lá, daquele lugar complicado, viu? Eu imagino que deve ser uma bênção. Trabalhar na igreja deve ser uma bênção. Você acorda na igreja, você dorme na igreja, você almoça na igreja. Quem sabe um dia Deus te dê oportunidade. E aí pode ser que a sua visão mude um pouco. Como é desafiador, irmãos, lidar muitas vezes com a realidade do cotidiano de uma igreja. Principalmente se essa igreja perder a visão da sua vocação. Aí os conflitos começam. Aí tudo começa a incomodar. Aí qualquer coisa que acontece diferente do que a gente está habituado, isso choca, porque afinal de contas não atende ao meu gosto. Irmãos, como eu tenho pensado nisso, tenho pensado em várias coisas, viu, acerca da nossa realidade. Compartilhei com o Tiago, por exemplo, essa semana numa reunião que nós fizemos, tratando acerca do Ministério de Louvor. Como nós temos a tendência, irmãos, por exemplo, a escolher as nossas músicas pensando em quem? Fala a verdade. Pastor, eu amo essa música. A hora que o dirigente começa a cantar, você fala assim, essa eu vou até cantar mais empolgado, porque essa é a música que eu gosto. E, irmãos, a gente não percebe que, na verdade, por exemplo, a nossa adoração ela tem outro destino. Nós cantamos para quem? Para o Senhor. Mas nós cantamos para o Senhor com qual intenção? O que a Bíblia diz, irmãos? Que Deus nos deu como ferramenta para utilizar a música. A adoração e o louvor significa o quê? Está aí no meio do cantai. Louvor, uma das expressões do significado de louvor é elogio. Ou seja, irmãos, nós cantamos para que aqueles que não conhecem ao Deus vivo saibam que Ele existe. Então o conteúdo do que nós cantamos, o que deve nos empolgar, irmãos, é aquilo que Deus de repente nos dispõe para cantarmos, primeiro para a sua glória e segundo, para que as pessoas entendam quem é esse Deus. E às vezes a gente escolhe umas músicas, irmãos, que eu fico pensando, se eu fosse não crente e entrasse na igreja, eu ia ter muita dificuldade de entender o que esse povo está querendo dizer. Mas, enfim, a gente percebe, então, esse evangelho operando uma transformação poderosíssima no apóstolo Paulo. Então, aqui, nós encontramos, entrando para o bloco que nós acabamos de ler, um contraste, irmãos, muito claro, como eu disse, entre aqueles que se converteram e aqueles que foram convertidos. Aqui, irmãos, a gente percebe como que é diferente essa obra que Deus realiza no coração do homem. É gente que não é evangélico de carteirinha assinada, mas é gente que é evangélico de coração novo, de vida transformada. E de repente, irmãos, quando nós olhamos para essa história do apóstolo Paulo, a gente percebe que há muito aqui que nós podemos aprender nesse bloco que nós acabamos de ler. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso nessa introdução? Eu me lembro, por exemplo, irmãos, lendo essa passagem e fazendo menção a isso, de algo que eu já citei aqui na igreja. Lendo certa vez sobre Spurgeon, alguém disse que Spurgeon estava certa vez andando lá pela sua cidade e de repente havia um bêbado moribundo, um bêbado mendigo pela rua e de repente quando Spurgeon vinha passando, esse bêbado mendigo gritou, ei, Spurgeon! E ele então se virou para esse homem, se voltou para esse homem e ele disse, eu sou um dos seus convertidos e olha o meu estado, olha onde eu estou. E diz o biógrafo que imediatamente Spurgeon virou para ele e disse, você deve de fato ser um dos meus convertidos, porque se fosse um dos convertidos do Senhor, a sua história seria diferente. Irmãos, não é uma tentativa de humilhar a pessoa que está nessa condição, mas de mostrar para elas, irmãos, que não é sobre o pastor Dalmo, não é sobre a Betel, mas é sobre o reino de Deus, aquele que tem poder, irmãos, para transformar vidas de maneira poderosíssima. E é um pouco disso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quando nós olhamos para essa história, então, irmãos, nós percebemos, ou para essa passagem, nós percebemos alguns elementos resultantes da transformação realizada por Deus na vida de Paulo e consequentemente, nas nossas vidas. O verso 20 começa assim, e logo pregava. Percebe? O texto diz que logo Paulo passou a pregar. Ou seja,
Qual foi o resultado daquilo que Deus fez na vida de Paulo? É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para essa passagem, um elemento importante, irmãos, que resulta da conversão, nós percebemos, é o entendimento correto do discipulado cristão. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Me lembrei da nossa classe de treinamento de oficiais, e eu fiz de pegadinha mesmo, viu, irmãos? Porque eu mesmo responderia, talvez da mesma forma, acho que até uns meses antes. E eu, na reunião, perguntei para os irmãos que estavam ali no treinamento, quando é que alguém está pronto para discipular outra pessoa? E aí alguém respondeu de imediato, quando ele já tiver uma bagagem, uma estrutura mínima de conhecimento do Evangelho, para que ele possa agora compartilhar com outros. E eu disse, exatamente esse é o entendimento que a igreja tem tido e que tem feito muito mal a nós muitas vezes, irmãos. Com que frequência eu ouço as pessoas dizerem assim, pastor, eu queria muito falar de Jesus. Faz um curso de evangelismo. Pastor, eu preciso passar por um seminário, por um curso de teologia, porque eu quero compartilhar o evangelho, eu preciso de uma bagagem maior. Irmãos, eu não estou desfazendo dessa bagagem, que ela pode, de fato, agregar muito, inclusive na maneira como nós compartilhamos o evangelho. Mas eu estou dizendo que esse entendimento é equivocado. Sabe quando é que alguém está pronto a discipular outra pessoa? A partir do momento que ele nasceu de novo. Talvez ele não possa discipular qualquer pessoa, mas ele já está preparado para abrir os lábios, para abrir o coração e dizer quem Jesus Cristo é e aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Irmãos, a Bíblia diz de maneira muito clara, sabe de que é que nós precisamos para compartilhar o Evangelho? Primeiro, de ter nascido de novo. Segundo, de termos o Espírito. É isso que a Bíblia diz. Não fiquem preocupados com o que vocês dirão, porque no momento oportuno o próprio Espírito trará ao coração e à mente de vocês o que vocês precisam falar. Irmãos, quantas oportunidades talvez nós temos perdido, porque nós imaginamos que nós faremos missões, que nós cumpriremos o nosso chamado, quando a gente já tiver uma bagagem maior. E em geral, a gente pensa assim, já sei, eu vou para o seminário. Pastor, como é que é o seminário presbiteriano? Posso fazer minha matrícula lá? E geralmente eu falo, não vai não. E em geral, irmãos, as pessoas que escolhem esse caminho, elas se tornam cada dia menos preparadas para se tornar um evangelista, um arauto do evangelho. Porque, afinal de contas, elas sempre estão em busca de algo nelas que as torne alguém capacitado, preparado, cheio de autoridade, para que ele seja, então, instrumento para a conversão de alguém. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, Deus não quer isso. Deus quer que você compartilhe o evangelho na dependência dele. Deus quer que você se torne logo um pregador do evangelho, confiando naquilo que ele fará através de você. Pastor, eu não sei explicar os 5 pontos do calvinismo, mas, meu irmão, explique quem é Jesus e aquilo que ele fez na sua vida. Jesus te chamou para ser um arauto do evangelho, irmãos. O texto diz que Paulo acabou de ser alcançado com essa mensagem e logo ele compartilhava acerca de Cristo. É bonito isso. É belo ver, irmãos, a maneira como Paulo de imediato se dispõe a ser um arauto do evangelho. Quando nós olhamos para essa passagem, em segundo lugar, pensando nessa realidade de elementos que são resultantes da transformação realizada por Deus na vida de alguém que teve um encontro transformador com o evangelho de Jesus Cristo, nós encontramos como elemento, irmãos, uma surpreendente transformação pessoal operada pelo evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, nós não estamos falando de religião como a maioria das pessoas falam. Nós não estamos falando necessariamente de parei de beber, parei de fumar, louvado seja Deus, agora eu sou crente. Não, irmãos, nós estamos falando de muito mais do que isso. Nós estamos falando, irmãos, de uma transformação surpreendente, poderosíssima, efetuada por Deus de maneira pessoal no apóstolo Paulo. Paulo foi completamente transformado pelo evangelho, é o que eu estou querendo dizer. Paulo teve um encontro transformador com a palavra de Deus, irmãos, e isso mudou quem Paulo era. Aquele que roubava, não roube mais, não é isso que diz a palavra de Deus? Irmãos, o evangelho tem o poder de transformar o homem pessoalmente de maneira surpreendente. E isso acontece com o apóstolo Paulo. Você quer ver um exemplo? Paulo deixou de ser perseguidor para se tornar perseguido. Transformação surpreendente, não é? Paulo deixou de ser um matador para se tornar um instrumento de vida. Olha que belo, irmãos. Até então Paulo era alguém que pensava em tirar vidas, e agora Deus o usa
para a salvação de vidas, para que a nova vida, o novo nascimento em Cristo Jesus alcançasse essas pessoas. Paulo deixa de ser um portador de cartas de morte. Ele levava cartas para perseguir os cristãos, para se tornar, irmãos, um escritor de cartas de cartas de vida. E ele agora se torna alguém que compartilha, através das suas cartas, essa graça surpreendente de Jesus Cristo. Olha que belo, irmãos. Paulo, irmãos, deixa de ser um destruidor da igreja para se tornar um plantador de igrejas. É interessante porque tem uma expressão aqui, falando sobre esse ódio que Paulo tinha dos cristãos, e a maneira como ele assolava a igreja. Há uma expressão aqui no grego, irmãos, que ela só aparece no Novo Testamento, se referindo à postura de Paulo em relação à igreja. E a postura é exatamente essa, de alguém que causava destruição, de alguém que a sua participação ou a sua atuação era para exterminar mesmo. Aos olhos humanos, olhando para Paulo e para aquilo que ele fazia, era para que as pessoas olhassem e dissessem: o que vai ser da igreja nessa realidade? Não vai ter como, a igreja não vai sobreviver. Irmãos, em quantos lugares a igreja do Senhor Jesus não tem enfrentado esse tipo de oposição? Onde nós olhamos e dizemos: talvez não há saída, talvez não há agora uma forma dessa igreja sobreviver nessa região. Mas é nesse contexto, irmãos, que Paulo vai de encontro ao maior perseguidor, que Jesus vai de encontro ao maior perseguidor da igreja e o transforma de dentro para fora. E agora, irmãos, ao invés de ser o destruidor de igrejas, ele se torna um dos maiores plantadores de igreja no Novo Testamento. Olha que belo, irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele nos muda de dentro para fora. O Evangelho de Jesus Cristo tem a ver com essa transformação que acontece em nós. Pastor, é possível que alguém tenha sido alvo dessa mensagem e que alguma coisa na sua vida ainda não tenha mudado? É possível, irmãos. Deus trabalha em nós e vai continuar trabalhando até o dia final. Disse aqui outro dia que eu entendo que o propósito divino tem a ver também com a nossa missão, em nos deixar na condição na qual nós encontramos. Já me peguei perguntando: puxa vida, por que quando o Evangelho não alcança os crentes, eles já não são logo libertos plenamente do pecado e de todo o sofrimento? Jesus podia fazer isso, irmãos? Podia. E por que ele não fez? Entendo eu que um dos principais motivos é porque ele tem uma missão a realizar através de nós nesse mundo. E assim como ele encarnou, e quinta-feira eu citei até o texto aqui, assim como ele se esvaziou, nós ouvimos a exortação do texto bíblico para que nós façamos o mesmo, para que nós, vivendo uma realidade próxima das pessoas que estão ao nosso redor, possamos ser também agentes de transformação. Mas guarda uma coisa, meu irmão, guarda uma coisa: não permita que isso seja desculpa para que você não veja ou não identifique em você quase nada daquilo que o Evangelho de Jesus Cristo diz que acontece com alguém que nasceu de novo. Paulo, irmãos, visivelmente, as pessoas olham para Paulo e dizem: esse realmente mudou. E isso é o que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Uma igreja transformada, uma igreja santa. Uma igreja, irmãos, que entende que tem um papel nesse mundo, mas esse papel não tem a ver com conformar-se a esse mundo. Pelo contrário, esse papel tem a ver com, ainda que não se isolando, ainda vivendo no mundo, mas sermos agentes de transformação lá também, irmãos, em nome de Jesus. Terceiro lugar, aliás, deixa eu te contar um fato interessante falando sobre esse poder transformador do Evangelho. Quantas vezes, irmãos, nós temos escutado histórias assim. Parece que aqueles que são os mais difíceis, aqueles que talvez a gente diria assim: esse aí não tem jeito, para esse não tem jeito. Geralmente onde Deus intervém e produz transformação. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para esse mundo com olhares que ignoram a graça de Deus. Você vive num país complicado, não vive? Nosso país é um país complicado, não é, irmãos? Violência, desigualdade, corrupção. Irmãos, eu ainda creio que o Evangelho de Jesus Cristo é a maior resposta para essa nação. Amém? Ele é poderoso, irmãos, para de uma maneira surpreendente transformar vidas. Terceiro lugar, quando nós olhamos para essa passagem, mais um elemento desse Evangelho transformador, é um crescente entendimento, irmãos, do cuidado e do livramento de Deus. É interessante, irmãos, porque o viver de um crente ele tem algo
curioso, no mínimo curioso. Posso dizer da minha realidade, eu sei que tem a ver com a sua também, e tem a ver com aquilo que a Bíblia diz. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós experimentamos bênçãos singulares da parte de Deus. Eu já vivi milagres de Deus de ordem material, de ordem física, sobrenaturais. Coisas que a gente olha e diz assim, puxa vida, isso aqui foi muito especial. Isso aqui eu não tinha experimentado antes, valeu a pena servir a Jesus. Mas, irmãos, nós também enfrentamos lutas que nós até então não tínhamos enfrentado. É comum a gente ouvir as pessoas dizerem o seguinte, puxa vida, depois que eu conheci a Jesus, só problema na minha vida, está tudo dando errado, e às vezes a gente fica querendo, irmãos, dar uma ajudinha, a gente fala assim, não, é assim mesmo, daqui a pouco vai melhorar, e eu quero te dizer que nem sempre vai melhorar, viu? Pode ser que continue assim. Irmãos, agora algo de especial, que alguém que é alvo da mensagem do Evangelho experimenta. Mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio da perseguição, que essa crescente percepção do cuidado de Deus, do livramento de Deus, de como Deus, ainda que no meio da perseguição, Ele nos mantém de pé, ainda que no meio da adversidade, Ele nos mantém firme, com o coração cheio de fé e esperança, e a alegria do Senhor, irmãos, a alegria que Cristo tem para nós, ela não é natural, ela é sobrenatural, e nós cantamos disso hoje, não foi? Tua alegria em minha vida, eu recebo dela hoje, irmãos, e eu creio que Jesus Cristo tem essa alegria para derramar sobre nós, sim, diariamente. Essa é a alegria do Evangelho, uma alegria que não é circunstancial, é interessante, irmãos. Paulo, que era um grande perseguidor do Evangelho, agora ele experimenta algo especial. Todo lugar que ele vai começa uma perseguição em relação a ele. Você percebeu isso? Aonde ele está, começa uma perseguição, ele vai para Jerusalém, chega em Jerusalém, sai de Damasco para Jerusalém, começa novamente uma perseguição, Paulo sai dali novamente. É interessante, irmãos. Perseguição atrás de perseguição. E isso vai seguir o apóstolo Paulo até o final da sua vida. A profecia que Jesus Cristo fez a respeito de Paulo. Ananias, vai até esse homem. Ele é para mim um instrumento de salvação, e eu mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E, irmãos, Paulo experimentou isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há algo nessa experiência de Paulo que não se resume a Paulo. Pastor Paulo teve uma vocação para o sofrimento. Eu diria que sim, mas eu diria algo mais. Que junto com Paulo, eu e você também temos uma vocação para renúncia, para abnegação e até para o sofrimento, se for o caso, para a glória de Deus. Nós fomos chamados, irmãos, por esse evangelho poderoso, por esse evangelho glorioso, mas fomos chamados, irmãos, para correspondermos a esse evangelho. E isso tem a ver, às vezes, com o que vai acontecer conosco. Por exemplo, talvez o evangelho não te deixe mais rico do que você era. Tem gente enchendo a igreja evangélica com essa mensagem hoje. Não, vai para a igreja que você vai ficar mais rico. Aí a pessoa vai na maior empolgação. Mas sabe qual que é o problema disso? Quando a realidade prova que isso não é verdade, essa pessoa se decepciona, mas ela não se decepciona com a verdadeira graça. Ela se decepciona com essa versão barata, diabólica que lhe foi apresentada. A graça do Evangelho, irmãos, não nos isenta de enfrentar problemas. A graça do Evangelho, irmãos, às vezes nos faz até enfrentar alguns que nós não enfrentaríamos. Ser desafiado, meu irmão, num período de crise como o nosso país vive, para de repente tirar parte do seu orçamento e devolver no gasofilácio de uma igreja, irmãos. Como eu disse hoje pela manhã, sabe quem faz isso? Só quem crê muito em Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. Antes disso, Jesus inclusive diz o seguinte: vocês não têm que ficar preocupados com o que vocês vão comer, beber ou com o que vocês vão vestir. Busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas eu acrescentarei. A incredulidade se revela, irmãos, não é no nosso discurso, não. É na maneira, às vezes, como a gente tem dificuldade com a fidelidade. Estou dizendo, irmãos, que a gente enfrenta a adversidade, sim. Estou dizendo, irmãos, que nós enfrentamos, como todas as pessoas, problemas de ordem na saúde, de ordem econômica, como todo mundo, irmãos. Mas nós somos desafiados para experimentar essa realidade, irmãos. Como no meio da adversidade Deus cuida do seu povo e da sua igreja. Quarto e último lugar para a gente terminar. Quando nós olhamos para essa passagem, irmãos, nós percebemos que um último elemento dessa transformação poderosa que Deus opera em nós, irmãos,
é uma crescente confiança na graça transformadora de Deus. Uma crescente confiança na graça transformadora de Deus. Irmãos, quanto mais nós caminhamos com Cristo e com a sua igreja, deve haver em nós, irmãos, mais convicção do poder que Ele tem para replicar na vida de outros essa história que Ele operou em nós. Uma crescente confiança na graça transformadora de Deus. Infelizmente, irmãos, tenho visto muitos evangélicos desconfiando da graça de Deus. Fiz um teste aqui há uns anos atrás na Betel, irmãos, e para mim foi curioso. Eu estava numa escola dominical, Etienne. Isso deve ter pelo menos uns 5 anos. E eu comecei a narrar uma história, irmãos. Claro que eu parafraseei. E fui contando a história. O moço era muito mau. E ele matava mesmo. E ele era assim, ele perseguia. E ele fazia maldade. E não sei o que lá. E fui contando a história, irmãos. Eu fui vendo o povo ficando inquieto no banco. Já tinha gente quase que levantando, né, e gritando, crucificam, crucificam. E de repente, irmãos, quando eu terminei essa história, eu virei para a igreja e falei, vocês sabem de que eu estou falando? E o povo, não. O que vocês acham que tinha que acontecer com esse moço? Ah, no mínimo ele tinha que sofrer muito. No mínimo, esse homem perverso, homem mau. E eu disse, irmãos, eu me refiro ao apóstolo Paulo. Irmãos, nós hoje temos desconfiado da graça de Deus. Infelizmente, em alguns contextos, nós não cremos, irmãos, que o evangelho pode de fato alcançar e transformar alguém poderosamente. Mas quando isso nos invade, irmãos, isso nos alegra, isso nos motiva, isso nos impulsiona a realizar a missão. Sabe aquela pessoa que está perto de você, convivendo com você, que é extremamente complicada? Sabe aquela mais difícil? Pode ser que seja nela que Deus quer fazer uma obra de transformação, viu? E olha, não depende de você para transformá-la. Eu costumo dizer, irmãos, que infelizmente nós, calvinistas, temos sido acusados falsamente de que nós não pregamos o evangelho porque nós cremos na predestinação, na eleição. Irmão, se alguém não prega o evangelho por isso é porque não entendeu essa doutrina. É exatamente o contrário. Nós que fomos alvos dessa graça, irmãos, nós reconhecemos que não depende da nossa performance para que outros sejam transformados. Nós entendemos que não depende, irmãos, de algo diferente dentro do contexto intelectual, físico, para que essa pessoa seja transformada. Depende de uma coisa só. Depende que o Espírito Santo fale ao coração. E, irmãos, e nós cremos que existem pessoas dentro de Belo Horizonte, viu? Você crê nisso? Que o Senhor já escolheu, irmãos. Mas eu quero que elas convertam na presbiteriana. Não precisa ser só nas outras denominações, não pode ser aqui também, não pode? Irmãos, uma crença nessa graça transformadora nos impulsiona, irmãos, a compartilhar o evangelho. Sabe qual que é a melhor resposta para essa crise política que a gente vive? Não é brigar e sair no tapa. Irmãos, eu não estou preocupado se você é A ou B, não, viu? A minha maior preocupação é, Senhor, manifesta a Tua graça sobre essa cidade. Senhor, manifesta a Tua graça sobre esse país e transforma a história da nossa nação. E deixa eu te dizer uma coisa, Ele pode usar até o político que você não concorda, viu? Se Ele quiser fazer isso, irmãos, pode ser um instrumento também de justiça, pode ser um instrumento para transformação social dentro do nosso país, mas sobretudo, irmãos, eu não estou falando de transformação social, eu estou falando de transformação de vidas. E sabe quem que é que Deus escolheu para ser instrumento para essa transformação? A igreja, eu e você. Sabe o que acontece aqui? O texto diz que quando Paulo chega em Jerusalém, os irmãos olham para Paulo e falam assim, o quê? Esse aí? Não ouço, não. Quem ele pensa que é? Percebe, irmãos? Uma desconfiança da graça transformadora do Evangelho. Mas tem um Barnabé também na igreja. O texto diz que quando o Barnabé olha para Paulo, ele pega esse homem e fala aqui, vem cá. Vamos ali, vamos trocar uma ideia. Irmãos, e Barnabé, a partir daqui, ele acompanha Paulo, irmãos, até Atos, capítulo 15, o final do capítulo 15. E Paulo se torna um grande instrumento nas mãos de Deus, também, porque Barnabé creu naquilo que Deus poderia fazer na vida de Paulo, através da experiência de vida dele. Meu irmão, Deus quer te usar, viu? Talvez você não seja o maior evangelista de Belo Horizonte, mas quem sabe ele não pode alcançar o maior evangelista de Belo Horizonte através de você. Talvez, meu irmão, você não tenha toda essa performance que se espera de alguém cheio do Espírito na cultura evangélica pentecostal dos nossos dias. Mas você pode ser um instrumento
para a manifestação da graça transformadora de Deus. Irmãos, não existe algo que alegre mais o coração de um ser humano do que perceber sendo usado por Deus nessa direção, viu? Antídoto, irmãos, para o desânimo, para a desesperança. Antídoto, irmãos, para a impaciência. Irmãos, o meu sonho, a minha oração tem sido: Deus, desperta cada dia mais a Betel nessa vocação. Deus nos colocou dentro de uma cidade, irmãos, que ainda tem muito por fazer para que o reino de Deus cresça nesse lugar. E eu quero participar desse processo. Eu olho para Betel, irmãos, eu vejo tanto potencial, tem tanta coisa que a gente pode participar na história da transformação dessa cidade. Meu coração está cheio de sonhos, cheio de projetos, viu? Uma outra hora eu compartilho com você. Amém? Mas eu creio, irmãos, que Deus ainda pode mudar muita coisa na história dessa cidade, através do meu e do seu testemunho de vida, através do meu e do seu engajamento nessa obra que Ele está realizando. Para terminar, irmãos, é interessante perceber o que acontece no final da passagem. O texto diz que Paulo é perseguido de cidade em cidade, até o momento em que ele é retirado e levado de volta para Tarso. Você viu isso no final do texto? Pastor, o que isso significa? Entendo eu, irmãos, que isso significa nessa passagem aquilo que Deus fez em outros lugares com outras pessoas. Muitas vezes Deus nos leva de volta às nossas origens, para a gente perceber, irmãos, a grandeza daquilo que Ele fez nas nossas vidas, para que a gente seja um instrumento de bênção para a nossa própria casa, para aqueles que estão ao nosso redor. Eu não consigo ler essa passagem, Paulo sendo direcionado por Deus para Tarso, e não me lembrar do jovem gadareno. Jesus, o Senhor me transformou, o Senhor é poderoso demais. Jesus, eu quero andar com o Senhor, posso andar com esses discípulos, eu quero fazer parte desse time abençoado. Jesus, eu estou pronto. Jesus, eu quero começar a compartilhar. E Jesus fala: é esse espírito que eu quero, mas não comigo. Não no seu caso. Volta para a sua casa, para os seus, e conta tudo aquilo que eu fiz. E é interessante, irmãos, que o jovem gadareno volta, e a Bíblia diz que ele se torna um poderoso instrumento de compartilhar do Evangelho em 10 cidades na região onde ele havia nascido. Que bonito, irmãos. Meu irmão, o Senhor quer transformar a história da sua família também, viu, creio eu. Não é o pastor Dalmo que vai participar desse processo necessariamente não, viu? Pode ser você, meu irmão. Talvez ele esteja te chamando de volta às origens, para que você seja um instrumento da manifestação dessa graça transformadora do Evangelho de Jesus Cristo nas suas origens. Amém? Você que está aqui talvez desesperançoso, desanimado, esse Evangelho poderoso está disponível para você também. Amém? Porque nós entendemos que Ele tem que tomar o primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Vamos continuar adorando o nosso Deus. Te entregamos tudo. Te entregamos essa canção, Jesus. Jesus, eu quero te entregar essa canção que vem direto do meu coração, como oferta do melhor que há em mim. Sei que eu não fiz por merecer, mas me alcançaste pelo teu querer, provando a graça e o amor que há em ti. Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome por toda a terra. Jesus, toma o primeiro lugar, a minha vida eu entrego todo dia em teu altar. O sacrifício aqui sou eu, vivo santo e agradável, como queres, totalmente teu. Toma o primeiro lugar nas nossas vidas, Deus. Toma o primeiro lugar nos nossos corações. Te entregamos tudo. Jesus,
te entregar essa canção que vem direto do meu coração, como oferta do melhor que há em mim. Sei que eu não fiz por merecer, mas me alcançaste pelo teu querer, provando a graça e o amor que há em ti. Bendito seja o teu nome. Bendito. bendito seja o teu nome, Bendito seja Deus. Bendito seja o teu nome. Por toda a terra, Jesus toma o primeiro lugar. A minha vida eu entrego todo dia em teu altar. E o sacrifício aqui sou eu, vivo, santo e agradável, como queres totalmente. Aleluia, 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 aleluia. Cante aleluias ao nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. cantamos aleluias a ti, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus toma o primeiro lugar. A minha vida eu entrego todo dia em teu altar. O sacrifício aqui sou eu, vivo, santo e agradável, como queres totalmente bem. Te adoramos nessa noite, Jesus. Amém.